CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos hoje estudar o livro dos médiuns e em seguida estudaremos o livro O Céu e o Inferno. Eu peço que todos consultem o nosso site, é importante para nós e todos ficarão bem informados com relação à nossa casa espírita. www.centroespírita-altivo-panfiro, tudo junto, .com. Então vamos ao nosso estudo. Eu quero aqui a introdução, o prefácio, aliás. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens e irmãos que amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. É belíssima essa nota aqui do prefácio. Tem que ler com calma, refletir, porque ela é muito profunda. Então aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando os Teus enviados para melhor conduzir a nossa vida e, em especial, aqui em nossa casa, no estudo de hoje, a vida mediúnica. Aproxima de nós os nossos guias espirituais, responsáveis pela nossa mediunidade, os guias da nossa casa de amor, o Altivo, o nosso Baltazar, o Antônio de Aquino, Leon Denis, o nosso querido irmão Kardec, para que nos inspirem, nomes esses que representam todos os demais, que fazem parte da coluna de espíritos que sustenta o CEAP. O Dr. Erma, em nome desses amigos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá. Nós, semana passada, paramos no item 200. 200? Isso tudo? Então vamos lá para o item 200. Estamos estudando o capítulo 16, né? Vamos entrar então no capítulo 17. O 200 a gente entra no capítulo 17. Formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade.
mudança do tipo de letra, perda e suspensão da mediunidade. Item 200, desenvolvimento da mediunidade. Agora a gente vê tantas pessoas trabalhando mediunicamente sem o conhecimento do livro dos médiuns. O manual é esse aqui. É como você comprar um aparelho qualquer e não querer ler o manual. Aí fica apertando tudo quanto é botão. Uma hora dá pane no aparelho porque você não usou direito, né? Então o manual está aqui. Ele explica. O médium que não estuda, eu tenho uma faculdade. Aí faz do jeito dele. Faz do jeito dele. Então vamos lá. Bom dia. Melhorou, Luciana? Vamos lá. Ocupar-nos-emos, item 200. Aqui, ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes, porque é o gênero de mediunidade mais difundido. E além disso, porque é ao mesmo tempo o mais simples, o mais cômodo, o que oferece os resultados mais satisfatórios e mais completos. É também o que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, qualquer diagnóstico que possa indicar, ainda que aproximadamente, que se possua esta faculdade. Os sinais físicos, nos quais algumas pessoas acreditam ver indícios, nada tem de correto. Encontramo-la em crianças e em velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um único meio de constatar-lhe a experiência, a existência, né? É a experiência. Então como é que a gente sabe que o médium é psicógrafo? Dá a caneta e o papel. E vamos ver se ele escreve. Nas casas organizadas, onde tem um médium que escute bem o guia, o guia vai dizer, né, fulano tem possibilidade, treina fulano, treina ciclano. O guia diz, você dá o papel e vai experimentar. Como nós fizemos aqui, demos papel e lápis para alguns, para que eles experimentassem. Foi o que a gente fez, exatamente como manda Kardec. Tanto para incorporar, se você mede incorporação, a gente coloca a mesa sentado. Se incorporar é, se não incorporar não é. A gente vai pela experimentação, tá? Tudo bem até aí? E ele disse aqui que não tem característica física. Porque ele tem um cabelinho enrolado, então ele é um bom médium psicógrafo. Não tem nenhuma característica física, é só experimentando. E como nós dissemos, tendo o espírito, um médium que escute bem o guia da casa, ele pode orientar melhor, tá? Alguma pergunta? Pode-se obter a escrita, como já vimos, por meio das cestas e pranchetas ou diretamente com a mão, sendo este o último o mais fácil. E pode-se dizer o único empregado, hoje, é aquele que recomendamos entregar-se perfeitamente. O processo é dos mais simples, consiste unicamente em pegar um lápis e papel e colocar-se na posição de alguém que escreve, sem qualquer preparação. Mas, para ter êxito, várias recomendações são indispensáveis. Como nós vimos, a faculdade é inerente ao ser humano. Independe da moralidade, independe de idade, de sexo. Então pode escrever, pegar o papel e escrever, sem qualquer preparo. Pode ou não pode? Pode. Agora, tem para você escrever com espíritos superiores, aí tem algumas regras a cumprir, como ele colocou aqui, que são indispensáveis. A faculdade é inerente ao ser humano. Agora, como escrever, o que escrever, é uma outra coisa. Aí ele diz na 201, como disposição material, recomendamos evitar tudo que pode atrapalhar o livre movimento da mão, e até preferível que esta não repouse sobre o papel.
A ponta do lápis deve apoiar-se suficientemente para traçar, mas não o bastante para experimentar resistência. Todas estas precauções tornam-se inúteis, uma vez que se tenha chegado a escrever corretamente, pois então nenhum obstáculo poderia detê-la. São apenas preliminares do aprendiz. Está bem claro, né? Está bem claro. E hoje em dia ninguém mais usa prancheta ou cesta, ou seja lá o que for. Já se sabe, só botar o lápis na mão, né? Não tem porquê amarrar num objeto qualquer para poder escrever. 202. É indiferente servir-se da pena ou do lápis. Alguns médiuns preferem a pena, mas ela só deve convir àqueles que se acham formados e que escrevem pausadamente. Há aqueles que escrevem com tanta velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. O mesmo ocorre quando a escrita é entrecortada e irregular, ou quando nos ocupamos com espíritos violentos, que batem com a ponta do lápis e quebram rasgando o papel. O que eles... Pena é a caneta, né? Antigamente usava pena. É indiferente escrever. O lápis é bom que você corrige, que nós vemos pela experiência. A gente coloca alguns lápis, né? Dezenas de lápis, quebrou a ponta, o médium usa outro, e vai assim escrevendo. E se ele quiser ler depois, se quiser corrigir alguma coisa, ele tem a facilidade de apagar e corrigir. Alguma pergunta? Não. Então, no caso, vamos supor, o médico escreveu, ele mesmo, depois ele pode apagar o que escreveu e corrigir. Aí não vai sair do original, não? A pessoa não pode mudar isso? O médium, ele escreve, por exemplo, eu pego mensagens aqui para analisar, e tem muita redundância. Ele ainda não está bem treinado, ele repete a coisa toda hora repete a mesma coisa. Estamos com vocês, por exemplo. Vocês não estão só, estamos juntos, estamos protegendo. Aí daqui a pouco escreve de novo. Não estão sós, estamos juntos. Aí vai escrevendo. Ninguém está só. Confie, estamos juntos. Para que eu deixo, se eu vou entregar essa mensagem a alguém, ou ler, eu não vou ficar repetindo isso. Então eu vou ali e suprimo essa frase. Eu não perdi a ideia do espírito e coloquei. Às vezes o médium tem dificuldades no português. Ele escreve palavras erradas. Era para escrever com S, escreve com C, com Z. A gente corrige. Principalmente se a gente vai entregar alguém a mensagem. Dá uma olhadinha ali. Então a gente tem esse cuidado. Porque o médium ainda não tem a desenvoltura, não tem às vezes ele tem a desenvoltura, tem a faculdade, mas ele peca muito no português. Isso não me impede do espírito escrever, mas eu posso apagar. A gente edita. Então, porque o espírito está falando, é muito rápido, o médium vai escrevendo, ele repete, ele vai escrevendo. Depois você tem que editar aquilo. Porque falar é uma coisa, escrever é outra. Aí ele vai falando no ouvido, ele vai escrevendo. Às vezes ele não sabe a palavra, emenda uma palavra qualquer. E quando você lê, você sabe um sentido, sabe o que ele quer dizer, você muda, mas não muda a essência. Entendeu? Fala. É isso aí que eu respondi. Está vendo como eu estou ficando médio, pegando um pensamento de vocês? Você não muda a essência. Isso eu canso de fazer aqui. O altivo fazia isso, ele escrevia, o guia dava a mensagem, aí é o altivo. Aí ele dava lá para a pessoa que fazia a correção, que era a Tereza, professora de português e revisora, ela era revisora dos livros, então tinha facilidade. E na revisão ela dava um sentido, aqui chefe, mostrava para ele, não, tá bom, é isso aí mesmo. E quando eu faço aqui com a Adilane, ela escreve, aí ela vai lendo e eu vou escrevendo de novo. Aí eu mudo uma palavra, mudo outra, boto um adjetivo,
para não repetir toda hora a mesma palavra. Aí eu coloco sinônimos. Né? Nós sabemos que o cabedal de conhecimento do médium é positivo, Sim. é melhor É, do espírito que vai ser comunicado. sem dúvida. Esse conhecimento é dessa vida, da vida anterior. Dessa vida. Agora ele traz o cabedal de vida anterior. Esse espírito que vai se comunicar com esse médium, se ele for um espírito moralmente muito superior, e esse médium for moral bem positivo, boa, porém sem nenhum conhecimento, como essa comunicação? Então, vamos lá, o Luiz está perguntando, tem que falar no microfone, Luiz. Se o médium é um espírito bondoso, mas ele não tem cabedal de conhecimento, e o espírito é muito elevado, como é que fica a comunicação? Um espírito superior pode tudo, está aqui. Ele consegue sobrepujar qualquer deficiência do médium. Só que ele vai dedilhar, vai buscar lá no cérebro do médium o que ele tem no arquivo dele para ele poder escrever. Se o médium tem facilidade, a coisa flui. Então vamos pegar um exemplo. O altivo não era médico. E o doutor Erma, médico. E ele atendia as pessoas lá na nossa Malé, ele sempre estava com o médico do lado, para não ser dado como charlatão, né, que está medicando sem a medicina. Sempre a gente, quando fizer receita, tem um médium receitista. Tem um médium receitista muito bom, lá na Tijuca. Meu amigo Aix, muito bom. Ele é engenheiro. Mas ele tem uma médica lá do lado dele, ela que assina. Ele escreve, ela assina. Tem confiança, né? Ela que assina. Então, ele atendia muita gente lá na Malé. E o doutor Herman falou, você tem que facilitar meu trabalho. Está vindo remédio novo e você não sabe. O que o altivo fazia? Lia bula de remédio, ficava lendo o dia inteiro bula de remédio, decorando bula de remédio. Novalgina, para que serve a Novalgina? Essa você sabe, né? Aí vai vendo. A Adilane estava fazendo isso ali. Estava arrumando os remédios. Ela arrumou um por um, então ela botava ali no celular, agora o celular facilita tudo, né? Para que serve o Lexotan? Lexotan, remédio, aí ele vai e diz. Para que serve o Rituximab? Não vende assim não, só dá em hospital. Que a Lourdinha tomou muito Rituximab, Rituximab, é injetável. Aí você vai pesquisando. Aí quando o espírito quer receitar o remédio, vou pegar o Rituximab. Olha, ela precisa ir lá no hospital, ela precisa ver essa medicação. Está na cabeça do médium. Se falar comigo, eu já sei. Você quer falar comigo de paraquedas. Se eu falar para você assim, a célula direita, a primeira célula do velame, do MT1X, está com problema. Você precisa rever aquela célula. Eu falei em inglês com você, ou russo ou polonês, certo? Você não entendeu nada. Mas se eu falar para alguém que faz manutenção de paraquedas, ele sabe qual é o equipamento, o MT1X, sabe o que é uma célula, ele vai verificar e vai fazer a manutenção. Então, o espírito quer falar comigo, vamos pegar isso aí. Ele quer falar de paraquedas, para você, para te dar orientação. Uma hipótese. Ele vai ser mais fácil ele falar através de mim, que conheço, ou através da Úrsula, que não sabe nada sobre isso. Entendeu como é que facilita? Agora, se ele quiser passar, ele é um espírito superior, através da Úrsula, aí você vai dizer, está dizendo célula, MT1X, será que é isso? Ele está dizendo isso, eu botei aqui, não sei nem o que é isso. Olha como dificulta. Fala. Numa das primeiras aulas que eu vim aqui, eu não lembro, porque eu faço aula de mediunidade com você, faço com a Adilane, então às vezes confunde. Eu lembro de você ter falado alguma coisa da flexibilidade do médium, né? Que o médium tem que ser flexível
ele sendo flexível, ele facilita a comunicação dos espíritos superiores, né? E aí, buscando esses conhecimentos que você está falando, com a flexibilidade dele, flui de forma... Flui. A flexibilidade é você não ser médium somente de um espírito. Isso que é flexibilidade. Você poder, vários espíritos se comunicar através de você. Você é um médium flexível. O conhecimento ajuda muito. Não tem analfabeto que escreve? Tem. Ele escreve. O espírito escreve atrás dele. Eu fui lá em Sacramento, no Sacramento, fazia visita lá, conhecer onde Eurípides Barçanufo viveu, conhecer o colégio que ele fundou. Aí nós fomos lá. Aí fomos num centro espírita, bem no interior, mais para o interior. Sacramento é uma cidadezinha pequena, mas tem lugar menor ainda, né? Bem no meio do mato lá, tinha um centro espírita. E o médium era analfabeto. E ele tinha um monte de livro. Um monte de livro escrito. Até comprei um na época lá para ajudar o centro e também para eu ler, porque eu não tenho mais esse livro. Já vão aí uns 25 anos que eu tive lá. Agora era um médium bondoso, um médium... Foi a única vez que eu percebi, que eu nunca... Já falei para vocês, que eu nunca sonhei, nunca senti cheiro de nada. Nada. Zero. Lá eu senti cheiro de éter muito forte. Mas também todo mundo sentiu. Foi todo mundo. Aí ele falou assim, o doutor Bezerra que atende aqui. Um éter. E o médium é analfabeto. Entendeu? Então vamos lá. Aqui a gente fica analisando o médium. Aí os médiuns fazem perguntas que muitas vezes eu não sei responder. O que foi isso então? Eu não sei, a mediunidade é uma coisa que você está trabalhando aqui com o psiquismo do médium e do espírito. A própria Dona Ivone, ali no Recordações da Mediunidade, ou é Devassando o Invisível? Acho que é Devassando o Invisível. Quando ela diz que ela não sabe que fenômeno foi aquele que aconteceu com ela. Não é? Lembra disso? Poxa, se a Dona Ivone, estudiosa da mediunidade, tinha a ostensividade, e ela não sabia classificar aquele tipo de mediunidade que se passou com ela, quem sou eu para dizer que sei tudo? Não sei. Eu não sei. Aí a médium, a gente estava orientando a trabalhadora. Aí ela fez uma pergunta. Eu expliquei aquilo que eu tinha visto. Aí ela me perguntou, aí ela respondeu, então eu enganei. Eu falei, não estou dizendo que você enganou. Então o que foi que aconteceu? Eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, mas não foi incorporação. Então eu enganei. Ela falou de novo, não, você não enganou, mas não era incorporação. O que foi eu não sei. Foi da sua cabeça, foi algum pensamento seu. O fato é que não tem. Mas a gente não sabe explicar tudo. Não sabe, você analisa com um pouco que você já conhece, né? Com a pouca experiência que você tem. 203. O desejo de todo aspirante médium é naturalmente o de poder conversar com os espíritos das pessoas que lhes são caras. Entretanto, deve moderar sua impaciência, pois a comunicação com um determinado espírito oferece muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Olha só, impossível. Ele falou aqui, é um desejo muito natural você que se comunicar com aqueles que já desencarnaram, que são seus amores. Eu esperei 30 e poucos anos para tentar falar com meu pai. Já me disseram que ele até reencarnou, e já foi. A Lourdinha, já estou aí, vamos fazer 5 anos. Também não consegui. Minha mãe, a mesma coisa. Então é impossível se comunicar através de mim. Tem que ter paciência. Não tem uma faculdade, isso não está no organismo. A gente não viu que a faculdade está erradicada no organismo? Pronto, ponto final, é no organismo. Você tem, ela não tem. Eu não tenho. E é isso. Tá? Fala. Fala aí, Luiz.
Aproveitando nesse parágrafo, ele fala de dificuldade material. É o organismo médium. do médium. É o médium. Do médium. Eu digo sempre aqui, até quem nos ouve já está acostumado a ouvir, eu nem sonho. Nem sonho. Quando você vai lá no livro dos Espíritos, você vê que o problema está na organização. Quando fala dos sonhos lá. Não tem como. Se você não tem o equipamento em você, porque está erradicada no organismo físico a mediunidade. Tem ou não tem? O próprio Kardec, ele não tinha. Isso é vantagem ou desvantagem? Se Kardec não tinha mediunidade ostensiva, tinha muita intuição. Olha lá o trabalho que ele fez. Sem ver, sem ouvir. Para ele ouvir, tiveram que fazer manifestação física. Fala. Eu não sei em qual livro, é porque eu estou lendo agora o Céu e o Inferno em Casa, estou lendo Sexo, Obsessão e também o Leon Denis. Ele fala que é até melhor que o dirigente espírita não seja um médium, que seja uma pessoa normal, para que ele consiga fazer o trabalho de modo eficiente. Né? Eu tenho essa vantagem. É uma vantagem. Agora eu vou dizer para você, eu vou falar de mim. Por não ouvir, por não ver, por não sentir, eu analiso com mais frieza. Eu analiso com calma as mensagens. Aí tem a intuição vem bem claro. Então a gente vai analisando. E quantas a gente rejeitou? Quantas nós aprovamos e quantas a gente rejeitou? Nós rejeitamos uma porção de mensagem. Isso aqui está errado. Isso aqui não é o espírito, não. Isso aqui tem alguma coisa confusa aqui. Várias. Porque você não está... Agora, quem tem a faculdade também tem a facilidade de ouvir um guia. Se você é um médium moralizado, um médium estudioso, você tem um guia bondoso. Então, você é trabalhador, todas as características, você é abnegado, enfim. Ele vai dizer para você claramente, vai te ajudar. Agora, para fazer o trabalho que Kardec fez, ele não tinha que estar ouvindo nem vendo, porque senão ele ia falar dele. Então ele analisou, o fulano viu isso. Olha aquele exemplo que a gente estudou aqui, como se encerra ensinamento. Ele foi com um amigo num teatro, né? Foi ver uma peça, ou foi... Enfim, aí o amigo disse assim, tem um espírito lá com aquelas duas senhoras. Ele chama o espírito, Kardec, então chama ele aqui, pô. Evoca o espírito. O espírito vem. O médium é que está vendo tudo, Kardec não está vendo nada. Aí conversa com o espírito conversa com eles assim, olha, eu vou tirar aquelas duas senhoras dali. Eu vou levá-las daqui, do teatro. As duas estavam prestando atenção na peça, olhando fixamente para a peça, como está dizendo ali aqui a narrativa aqui no livro dos médiuns. De repente uma olha para a cara da outra, ele vendo de longe, se levanta e vai embora. O espírito olha, faz uma cara jocosa, dá um tchauzinho e vai embora. Kardec não viu nada, Kardec só viu as mulheres se levantarem, olhar uma para a outra e sair. E o médium está dizendo, o espírito falou isso. Agora ele olhou para cá, jocosamente, deu um tchau e seguiu com as mulheres. Pô, tem coisa mais confiável do que essa? Ele analisou friamente. Aí você vê ali, influenciam os espíritos em nossas vidas, ali já tem um indício, mais do que imaginais. Eles exerceram influência. E o médium vidente era bom, ele viu mesmo. Ele deu todos os detalhes. Como eu já disse para vocês, aqui uma vez, tinham 2 médios videntes ali, e falaram uma coisa para mim. Eu vi quem é seu guia, lembra? Eu vi quem é seu guia. Eu falei assim, pô, estou ruim de guia, esse guia não é meu guia, né? Não é o guia. Os 2 viram, os 2 afirmaram. A minha cabeça é cerebrina, eu tenho que raciocinar.
Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu falei para uma delas, ó, tem alguma coisa errada. Você, não, mas eu vi. Eu falei, se você viu alguma coisa que não está correta. Não é o meu guia espiritual. Porque descreveu um espírito malandro, vaidoso, com pulseira, com o terno branco e tal. Eu não ando em terreiro nenhum, estou trabalhando aqui, todo respeito ao espírito ou altivo, né? Mas não é, eu chamo sempre o altivo em meu auxílio. Então vai vir um espírito, é coerente que se ele não puder estar, nem sempre está, ou vai designar alguém, né? Um amigo, uma pessoa amiga, enfim, para estar protegendo. E não um espírito da rua. Ah, mas eu vi, estava bem perto do senhor, tá legal. Aí no dia seguinte é que foi desvendada a coisa. Era o guia que estava com a pessoa que eu fui conversar, que vinha com ela. Então, mas eu analisei friamente, e porque a gente estuda. E se eu sou uma pessoa crédula, eu entro na delas. Mas por não ter a mediunidade, por não ter a faculdade, me facilita o raciocínio, porque tudo eu passo pela razão. Tudo, vocês sabem disso, vocês estão vendo aqui. Eu não falo nada que eu não passe pela razão, eu não saio da codificação. Estou dando aula, estou lendo, explicando o que está escrito aqui, para não errar. E quando eu vejo alguma coisa, alguma manifestação, alguma faculdade de vocês, eu analiso com o que eu conheço, com o que está aqui. Com o que está aqui. Entenderam? Aí facilita o raciocínio. Você não ter a faculdade. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. É outra coisa que as pessoas pensam, ah, ele é médium, você está vendo? Fulano está falando o que para mim? Pô, o médium às vezes nem está ouvindo, nem está vendo. Pode estar até vendo e ouvindo, mas tem que ter, não, pode estar até vendo, mas não está ouvindo, não tem relação fluídica. Se não tem relação fluídica, nem vê vai. Nem vê vai. Ah, como é que está fulano aí? Não é assim. Poxa, você vê o Chico era um médium flexível. Quantos espíritos escreveram através dele? Centenas, milhares. Não são apenas os que fizeram os livros. E as mensagens que ele dava. E com detalhes. E muitas com a letra do próprio espírito. Uma coisa fabulosa. Não é? Isso não é para qualquer médium. Ele tinha todas essas facilidades, essas faculdades. Mas você ter, com certeza, em alguma situação, ó, o Emmanuel está me dizendo que é isso. Ele não viu, ele não ouviu. Então o guia deu para ele a orientação. Entendeu? Porque com o guia ele tem relação. Aí o médium não consegue ver ou ouvir. Aí veio aqui o espírito, olha, o fulano de tal está dizendo isso. Entendeu? Porque tem que ter relação. Médium não dá para, igual a gente ligou o ar-condicionado aqui agora, tá quente, plim. Não é assim. Não é assim. Tem que botar a cabeça no lugar, tem que se recolher, tem que orar, tem que estar ligado no trabalho. Entenderam isso? Então vamos lá. Não tem mágica. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em comunicação com o primeiro espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem se deseja comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, embora encontre-se presente, como pode também acontecer que não haja possibilidade nem a permissão para atender o chamado que lhe é feito. Ainda tem mais. O espírito está reencarnado. Como é que ele vai vir aqui, se ele não pode vir?
Não é que um encarnado não pode vir, mas naquele momento ele não pode vir. O espírito está numa colônia que não pode se comunicar muito. O espírito não quer vir, não quer falar. Eu não sei qual é a obra, uma dessas obras de mensagem do Chico, uma dessas obras que tem várias mensagens dele. Eu gosto muito daquele Falando a Terra, mas isso são mensagens grandes, não é aquele ali não. A Vida Escreve, eu acho que é A Vida Escreve, enfim. Tem um grupo de espíritos conversando no mundo espiritual e um chega no meio da conversa e diz assim, ó, estão chamando você lá da Terra. Estão chamando, estão querendo saber de você, estão te evocando. O espírito virou-se e disse assim, deve ser os meus parentes. Nunca tiveram nem aí para mim. Como eu deixei algumas riquezas lá, alguns bens materiais, deve ser por isso, deve estar brigando. Mas eu não vou mesmo, deixa eles chamarem. E continua a conversa com os amigos. Ué, não quis. A gente não tem essa vontade? Quero, não quero. Servido, Luiz? Não, obrigado. Servido? Sim, obrigado. Ele quis, você não quis. O espírito não quis falar. É igual a gente, é igual a gente. Ou não pode falar. Fala. Eu vou falar em relação a isso, de não poder falar. O meu irmão está desencarnado há 17 anos. E aí eu pedi uma mensagem. E ele mandou uma mensagem indiretamente pelo mentor. Não foi ele especificamente que falou, porque na mensagem estava dizendo que ele estava trabalhando e o tipo de trabalho que ele está fazendo é relativo ao tipo de acidente que aconteceu com ele, que ele era piloto de helicóptero. E aí o trabalho que ele está fazendo, desenvolvendo na espiritualidade, é recebendo as pessoas que, como ele, sofreram esse tipo de acidente, né, que se encontram às vezes sem entender o que está acontecendo, não sabe nem que morreu. Então ele recebe essas pessoas e com o conhecimento que ele adquiriu no desencarne, ele passa para essas pessoas que sofreram esse acidente. Que chegam. Então, você está vendo? A mesma coisa, alguém chama vocês agora para resolver um problema ali fora. Mas eu não posso, agora eu estou ocupado. Se alguém me chamar aqui, ali, ó, seu Nilton, estão chamando ali para resolver um problema, tem uma pessoa ali que está precisando. Eu posso largar aqui? Tá bom. Pessoal, me aguarde que eu vou atender. Eu não posso. Ou eu não posso ir. Tá? Aí, vai lá, atende a pessoa lá. Aí você vai lá e vai dizer, ó, seu Nilton está entendendo agora, mas ele, o que você deseja? É isso, ele pediu para fazer isso. Acabou. É a mesma coisa. O Altivo nos disse uma vez que as pessoas pediam mensagem lá, e muita gente pedia, né? Imagine o centro grande, muita gente pedia. Aqui já pede, pô. Ele falou assim, vocês não têm ideia da complexidade disso. Tirando toda essa parte mediúnica do médium, etc. Ele falou, ó, o doutor Herman, ele para trazer a notícia de uma pessoa que foi um pedido aqui, ele entrou numa fila que levava 3 meses, já estava 3 meses numa fila para pegar notícia e ainda não tinha notícia, porque essa pessoa estava numa outra colônia, uma colônia muito grande, e entrou na fila. Devia ter muito pedido e lá muita coisa para fazer. Não é entrar na fila, dizer que igual fila que a gente tem aqui, né, um atrás do outro, ele não vai ficar 3 meses lá. Não é isso. Ele vai lá e faz a petição dele. Ó, gostaria de saber notícia de fulano. Já soube informes que ele está aqui. Tudo bem, deixa lá o papel. Tem uma pilha para dar notícia. Porque espírito não é mágico. Muita gente pensa que espírito é mágico. Aquele plim-plim que médico é mágico, que todo médico é poderoso. Não é assim. Como é que está fulano aí? Está bem, está dizendo que está tudo bem, está legal. A única poderosa que eu vejo é a Dilane, e comigo só. Que eu perguntei a Lourdinha, está bem, seu Nilton, não se preocupa não que ela está bem.
Ela repete isso o ano inteiro, toda hora. Tá bem. Quer dizer, ela nem viu, né? Ela tá bem, está trabalhando, vê por aí. Então, não tem como estar conectado o tempo todo. Não é assim. E nem o espírito de lá manda o pensamento que chega aqui e resolve tudo em 2 tempos. A vida verdadeira é a vida espiritual. A vida material é a vida, usando a linguagem técnica aí da informática, virtual. Aqui é a cópia de lá. Tanto que a gente vai morrer e vai para lá. E quando a gente nasce, a gente vem de lá para cá. Então aqui é a cópia de lá. Se aqui a vida é complexa, imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, uma cidade imensa com suas complexidades. Existem cidades imensas no mundo espiritual. São várias as colônias espalhadas pelo Brasil. Aí eu quero notícia do meu parente, meu avô, como é que está meu avô? Meu avô morreu lá no estado da Paraíba. Foi ajudado, está numa colônia ligada àquele estado, enfim. É uma outra colônia. São todos irmãos, todos amigos? São. Mas não é daqui, como é que está aí? Neco Ângelo, chamava de Neco Ângelo, o nome dele era Ângelo. Como é que está o seu Ângelo aí? Não é assim. Entenderam a complexidade? E por aí vai. Vamos continuar. Pode acontecer, portanto, que aquele a quem deseja comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo, embora encontre-se presente, como pode também acontecer que não haja possibilidade nem a permissão para atender o chamado que lhe é feito. A gente leu até aí. É por isso que é conveniente, no início, não obstinar-se em chamar um determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois acontece muitas vezes que não é com este que as relações fluídicas se estabelecem com mais facilidade, por maior simpatia que se tenha por ele. Antes, pois, de pensar em obter comunicações deste ou daquele espírito, é preciso impulsionar o desenvolvimento da faculdade. E para isso necessário é fazer um apelo geral e dirigir-se principalmente ao seu anjo guardião. O guia se dirige ao anjo guardião. Interessante, né? Tem um livro ali da Dona Ivone, Dramas da Obsessão. E quem ajuda aquele grupo de espíritos é o Dr. Bezerra. Ele vai narrando a história. E na página de rosto, começa ele falando ali da história. É a história do Ariel. É um grupo de judeus que vinha obsediando uma família. E um dos membros se suicidou, o outro também, e o outro estava atrás do suicídio e um atrás do outro. Aí a história se desenrola ali. Aí o que faz o Dr. Bezerra de Menezes? Ele vai consultar o protetor do Ariel. Ele vai até o anjo da guarda do Ariel para perguntar sobre ele, saber detalhes da vida dele, por que aquela situação. O Ariel já tinha se suicidado. A outra filha também. E os outros estavam lá sendo todos obsidiados. Então ele vai atrás do Ariel. Ela até coloca, o doutor Bezerra podia chegar, olhar na cabeça dele e descobrir tudo o que acontecia com ele. Ele tem força para isso, ele poderia fazer. Mas ele optou, né, eu acho que até por uma questão de respeito ao guia, ao protetor daquele fulano que estava sofrendo muito, a família sofrendo, ele chamou o guia, foi conversar com ele. Olha só, o espírito foi saber através do doutor Bezerra, do outro foi consultar o anjo da guarda daquele, o protetor daquele. E se o protetor tivesse ocupado naquele momento? Ele não fala que estava, se tivesse ocupado, tivesse em outro trabalho, mas ninguém vai deixar de atender o doutor Bezerra, né? Espera um pouquinho que eu já vou, doutor Bezerra. Né?
Mas ele poderia estar ocupado em outra coisa e já vou atender o senhor, né? Poderia, a gente não sabe. Quando meu pai desencarnou, isso foi em 1989, novembro de 1989. E eu estava recente no centro, o altivo, no dia de finados, ele dava notícias dos desencarnados. Um púlpito como esse, ele ficava em pé, ele levantava ali e ficava uma multidão no salão para saber notícia. Ia um por um falar com ele. Como é que está? Me queria saber do meu pai. E eu fui lá. Estava lá no centro, esperei a minha vez, fui lá. Aí eu disse assim, altivo, que meu pai estava recém-desencarnado. Vim saber notícia do meu pai. Aí ele disse assim, ó, eu estou vendo uma senhora muito parecida com você. É a sua mãe está viva? Eu não conhecia muito a doutrina espírita, eu era neófito, estava começando ali, não sabia de nada. Eu pensei, não, minha mãe está viva, mas não é da minha mãe que eu quero saber. Ainda fui meio grosseiro, né? É do meu pai. Como é que está meu pai? Ele falou assim, eu sei. É essa senhora que está vindo trazer notícias dele, mas ela se parece muito com você. Mas na hora eu nem pensei em outra pessoa a não ser o meu pai, porque a minha mãe estava viva e eu fixei ali, não queria dizer. E já fiquei desconfiado. Né, pela minha ignorância. Falei, pô, eu vim saber do meu pai, tá falando que minha mãe morreu? E eu pensei isso dentro de mim. Todo o direito de pensar isso pela minha ignorância. Hoje, né, não tem mais o direito de fazer isso. Por isso que muita coisa a gente tolera, a gente sabe que o outro não... Tem problema aí fora ou não? Aí ele foi e descreveu a senhora, que era uma tia. Quando eu fui para casa, eu falei, deve ser minha tia. E as irmãs da minha mãe são muito parecidas, uma com a outra. Eu falei, sim, foi minha tia Adelaide. Que essa tia era espírita, era a única espírita da família. Aí, ela que deu notícia do meu pai. Ó, ela que está tendo notícia. E ele falou, ó, ela está dizendo que ele está assim, 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 assim. E ele teve uma morte violenta, um desencarne violento. Ele não era espírita, ele era católico. Então, olha só, depois analisando com calma, a gente começa a estudar, ele não tinha condições, tinha sido uma coisa recente, ele não tinha condições de dar notícias, nenhuma. E nem o espírito ia me dizer muita coisa, até porque eu também não tinha condições de entender e compreender certas coisas. Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que ele deu a notícia dizendo que ele estava amparado. Mas ele gostou foi da minha tia, porque ele estava falando da minha tia, né? Ele escreveu, falou da minha tia e tal. Falou que ele estava amparado. Então, olha só, o meu pai não pôde estar ali, e a gente entende hoje depois, né, entendia plenamente, pelo tipo de morte, pelo caráter dele, pelas circunstâncias todas, não tinha condições de estar ali para dar notícia. O que foi? Veio um parente, né, que me protegia, que estava ao meu lado, que se predispôs a falar. Olha, fui eu que vim falar do pai dele. Foi isso. Simples, não é? Porque ele não podia. Não podia. Como que ele estava? Não sei. Podia estar revoltado, podia estar... Veio uma senhora aqui pedir notícia da filha. A filha se jogou do prédio. Se matou, se suicidou. Aí estava desesperada, a gente ouviu toda a história. E ela veio há pouco tempo. Foi aquela moça que se jogou ali do casamento, que não teve, enfim.
A mãezinha veio aqui, a gente conversou. Nós já sabemos da dificuldade de um espírito suicida. Ela pode estar recolhida lá no Hospital Maria de Nazaré, ela pode estar no Vale dos Suicidas, ela pode ter sido sequestrada por esses grupos, esses de vândalos, baderneiros, obsessores mesmo do mal. Tem uma série de circunstâncias. O que eu fiz? Eu ouvi e vi notícia. É muito difícil, não estou dizendo que é impossível, o espírito vir de lá para cá e escrever uma notícia, né? Havendo a possibilidade, o que vai acontecer é o guia da médium dar a notícia. É isso aí que pode acontecer. Aí a médium falou assim, ela foi acolhida. Ela está acolhida, ela foi acolhida. A dona Ivone está dizendo que ela foi acolhida. Ponto. Foi só o que ele falou. Então, é um alívio para aquele que escuta. Ela está acolhida ou recolhida. Está acolhida, é acolhido o nome, né? Está acolhida. Está acolhida significa dizer que ela está bem? Que ela está feliz? Não. Não tem como ela estar feliz se ela se jogou lá do cima. Mas ela foi acolhida. Agora, como que ela se jogou lá de cima? Ela foi acolhida direto lá no Hospital Maria de Nazaré e outros têm que passar tanto tempo numa região de depuração lá como é o Vale dos Suicidas. Cada caso é um caso. Tudo tem atenuante, tudo tem agravante. Então, se eu chego aqui e me jogo ali debaixo do carro, Newton, diretor de casa espírita, como é que ele fez isso? Eu só tenho um agravante, né? A lei vai buscar tudo para encontrar alguma atenuante, mas a minha responsabilidade é muito maior do que um que doidivano, né? Estava querendo morrer, mas foi empurrado por um outro espírito naquela vou, não vou, sem conhecimento nenhum. Tem mais atenuante do que eu, tem ou não tem? A gente não sabe. Ó, a dona Ivone está dizendo que ela foi acolhida, está recolhida lá. Acabou. Só falou isso. Mas deixa o nome aí dela, deixou o nome da menina, o nome da mãe, o telefone. Quando tiver uma notícia, tendo a possibilidade de ter a notícia, quem é que vai se arvorar? Que médico vai dizer assim, não, pode deixar que eu vou dar notícia. Eu vou lá saber. Como dizia o Chico, nesse caso aí, o telefone é de lá para cá. Né? E quantos espíritos estão acolhidos naquela colônia lá? São milhões, não são milhares não. Ela é enorme, é imensa. Mas ela sabe, foi um ato que escandalizou. Quando nós soubemos, nós botamos na nossa prece, a gente tem um caderno que a gente coloca o nome de todo aquele que se suicidou e a gente fez prece por ela. Essas preces foram ouvidas, até porque a gente tem toda a prece é ouvida, né? Ainda mais quando é uma peça intercessória, que você não tem interesse nenhum, chega lá. A gente tem um trabalho específico para eles. Então ela foi atendida, foi envolvida, foi levada, graças a Deus. A nossa irmã, que trabalhou conosco aqui, que se suicidou também, ela foi acolhida. Tudo bem, está acolhida lá. Está feliz? Não está. Vai reencarnar, só reencarnando. Olha o conhecimento, o peso que isso tudo dá. Como é que está a mente dela, o coração dela. Não é castigo, é a alma. Putz, que bobagem que fiz. Ela vai ter condições de vir dar notícia? Ela não tem. Aí vamos voltar lá para o meu pai. Aí ele está acolhido, está bem, está acolhido, está bem porque está recolhido. Mas como é que está a alma dele? Estava revoltada? Porque foi assassinado.
estava querendo se vingar? Não sei. Não entrou nos detalhes. Não entrou nos detalhes. E falou aquilo que eu podia ouvir. E nessas questões aí, a notícia tem que ser consoladora. Tem que falar algo para me consolar. No outro dia eu peguei lá uma mensagem, por isso que eu rasguei todas elas. Ó, fulano está numa região difícil, chora muito, sofre muito, grita de dor, se arrependeu de tudo, mas como é que eu vou dar isso para o teu parente? O outro vai se matar aqui. O médium não tinha experiência. E se ele viu mesmo aquela situação toda, e se tivesse que passar uma notícia, ele não tinha que passar aquilo. Vamos esperar mais um pouco. Por isso que a pessoa entregou a notícia hoje, ele quer a notícia amanhã. Às vezes leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Olha lá o doutor Herman dizendo, ficou na fila lá, já estava há 3 meses e não tinha conseguido ainda a notícia. A gente tem que ter paciência. Tudo bem? Vamos fechar o caixão? Quem beijou, beijou. Acabou, deu 1 hora de estudo já. Então a gente parou aqui nesse parágrafo. Não há absolutamente aqui, e eu vou continuar exatamente daqui, semana que vem. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo o amparo que tivemos, o amor dos nossos guias, do amor que vibra nessa casa, do altivo, dos espíritos guias desta casa. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a Allan Kardec, muito obrigado a Ernesto Bozano, a todos vocês, muito obrigado. As nossas irmãs queridas, a você, Lurdinha, que seja então em nome desse amor, em nome do nosso amor, do amor de Jesus, mas acima de tudo, do amor de Deus nosso Pai, que damos por encerrado os estudos em torno do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Que assim seja. Graças.